Oi. Graças a Deus, irmãos. Queria compartilhar com os irmãos algo sobre a ceia do Senhor. Vamos abrir lá em 1 Coríntios. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Vamos ler a partir do versículo 17. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunir no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casa onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém. Eu queria trazer alguns fundamentos para os irmãos sobre a ceia do Senhor, porque algumas pessoas têm interpretado mal isso aqui. Tem havido conversa até que a gente não precisa partir o pão. Eles conseguem entender aqui nessa passagem que nós lemos que Paulo falou que não é para ceiar, que não é a ceia do Senhor. Nessa passagem que nós lemos aqui, no versículo 20 do capítulo 11, fala assim: quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Aí eles estão pegando esse versículo para dizer que não é que Paulo está dizendo que não é para a igreja reunir para partir o pão. Isso está dentro do que o Léo ontem falou sobre a má interpretação. E aqui não precisa ter revelação aqui. É português, né? É um erro simplesmente de português, de interpretar o que está escrito naturalmente pelas escrituras. Mas também as pessoas no decorrer do tempo vão se acrescentando muitas coisas, muitos pensamentos, né? Para poder invalidar a palavra de Deus. E uma das coisas que nós sabemos, irmãos, que nós temos que ter sempre claro em nossa mente, que a igreja, lá no começo, em Atos dos Apóstolos, vai dizer que ela perseverava, né? Ela continuava, né? Ela perseverava na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações, né? Na comunhão. Então havia uma continuidade. E aqui Paulo vai dizer também, vai falar sobre isso. Porque o que Paulo está querendo dizer aqui?
Ele fala aqui, ele relata que quando os coríntios, ele já tinha ensinado para eles acerca desse assunto, mas eles, quando reuniam, eles também faziam uma festa, havia um banquete, havia comidas ali, né? Provavelmente cada um levava alguma coisa para lá. Então alguns mais poderosos, quando eles já chegavam e já iam comendo a sua própria comida, ao passo que aqueles que não tinham nada, chegavam e já talvez não tinha mais nada para comer, e já tinha até alguns já tontos já do vinho, né? Já estavam embriagados, estavam empanturrados já, e estavam desprezando aquela reunião solene, porque a ceia, ela é uma substituição também da Páscoa, porque quando foi estabelecido a Páscoa, era uma festa, a Páscoa era uma festa, né? Era uma das 7 festas que havia em Israel, que eles comemoravam durante, né, 7 dias, né? Lá em Êxodo 12 vai falar sobre a Páscoa, porque eles comiam cordeiro, tinham cordeiro, eles comiam cordeiro, tinham os pães asmos, pães sem fermento e as ervas amargas. Tudo aquilo era para trazer também para eles uma lembrança do que havia acontecido no Egito, do cativeiro que eles estavam, né? O cordeiro era para representar o sangue que foi passado sobre a porta da casa deles, para que o anjo da morte não viesse, o destruidor não viesse e matasse o seu primogênito. Então, e tudo isso era uma figura, né? E no Novo Testamento, o Senhor Jesus, ele estabeleceu também a mesa dele, a ceia dele, o novo pacto, né? E ele era o cordeiro, e ele fez isso uma vez reunido com os seus discípulos. E quando ele relata isso lá em Mateus, Marcos e Lucas, ele é relatado que ele ansiava por aquele dia, por fazer aquele momento. E isso foi acontecido quando ele estava reunido para a Páscoa. Então o Senhor ali, né, diante daqueles outros elementos, o Senhor pega o pão, né, parte e dá para eles e fala que aquilo era o corpo dele, né? E depois também, depois de cear, pega o cálice também e fala que aquele cálice é o cálice da nova aliança, né? Representando lá, trazendo o cumprimento das profecias de Jeremias, que falou que Jeremias, quando profetiza, ele fala que eles já estavam debaixo da aliança que foi estabelecido lá no Êxodo também, né? Quando o Senhor estabelece lá esse pacto com o povo de Israel, aquilo era um pacto temporário, mas aí Jeremias profetiza que o Senhor vai fazer uma nova aliança no sangue dele, né? Uma aliança de perdão, uma aliança onde a lei seria inscrita nos corações, e essa aliança acontece com Jesus. É Jesus que estabelece essa nova aliança, por isso que é uma nova aliança. O Senhor fez um pacto com o seu povo, fez um pacto conosco, né? E ele deu o próprio sangue, e essa palavra é enfática, no meu sangue. Nós vamos ver isso aqui. Então os coríntios, eles não estavam prestando bem atenção a este cerimonial, a este ritual, a essa tradição que foi ensinada para eles. Eles não estavam respeitando isso aí direito, eles estavam reunindo e não estavam fazendo com discernimento, com clareza do que significava de fato a ceia, né? Alguns estavam indo ali somente para comer, para aquela festa, para uma festa. Queriam alegria, queriam se embriagar, era um momento que eles achavam maravilhosos, ao ponto que aqueles que tinham necessidade iam para aquelas festas e às vezes não tinham nada para comer. Alguns historiadores relatam que provavelmente muitos escravos que havia naquela época, quando chegavam, porque chegavam mais tarde, porque tinham que trabalhar, eram obrigados a trabalhar, então chegavam mais tarde, e quando eles chegavam, eles não tinham nada, e quando eles chegavam, já haviam comido tudo. As pessoas, alguns já estavam até embriagados, mas nem todos. Paulo fala, ele vai falar aqui que, porque, o versículo 18 diz assim: porque antes de tudo estou informado haver divisão entre vós, quando vos reunis na igreja, e em parte o creio. Então Paulo ouvia todas essas conversas, mas ele em parte
em parte porque ele acreditava que tinha alguns que estavam com sinceridade ali. Por isso que ele fala que importa que haja divisão para que os que são sinceros se manifestem. Eles estavam desprezando, havia um desprezo ali aos outros. E esse não era o sentido da ceia, esse não era o sentido da mesa do Senhor. A mesa do Senhor é uma mesa que inclui, a mesa de comunhão, amém? É de família. A mesa do Senhor, a mesa fala de casa, fala de família. E nós somos a casa de Deus, amém? A igreja do Senhor é a casa de Deus. É o lugar que nós devemos, irmãos, nós devemos aprender a respeitar mais uns aos outros, a respeitar aqueles que o Senhor incluiu nessa casa, a honrá-los, né? A considerá-los. Essa é a visão que nós precisamos ter, o discernimento que nós precisamos ter da mesa do Senhor e da casa do Senhor, do que nós estamos incluídos. Nós somos incluídos nisso daí, nesse contexto. Nós também somos esse pão, amém? A palavra fala que nós somos esse pão, somos um. Por isso que nós temos que estar pedindo ao Senhor que nos ajude a nos atentarmos mais uns para com os outros, para honrar, para perceber os que estão desanimados, enfraquecidos, desencorajados, para que possamos incentivá-los, dar palavra de ânimo e não de desânimo, né? Encorajá-los. Esse é o objetivo. Aí Paulo chega aqui, como eles não estavam compreendendo bem o significado da ceia, como hoje também tem gente que não está compreendendo a importância da continuidade, Paulo fala no versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Olha só, recebeu e entregou, são duas palavras importantes aqui nesse versículo. Ele está seguindo uma tradição, ele recebeu e por isso está passando, é uma tradição. Ele fala para Timóteo que entre muitas testemunhas ouviste, isso confia a homens fiéis e idôneos para que também ensinem a outros. É uma continuidade, isso é tradição. Nós vamos perceber aqui que Paulo, a respeito das tradições, voltando um pouquinho aí a palavra, ainda no capítulo 11, mas lá no início, versículo 2, ele vai dizer assim, ó, primeiro o versículo 1, no 11, sede meus imitadores, a primeira palavra que vem aqui no capítulo 11, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Olha o que Paulo está falando, olha o que Paulo está invocando sobre você atentar para o que ele fala, para o que ele ensina, para as epístolas. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. De fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vou-las entreguei. Está vendo a importância de guardar as tradições apostólicas, as tradições bíblicas, porque existem tradições que são humanas, existem as tradições dos homens. O Senhor sempre combatia as tradições dos fariseus, né? Porque eram tradições humanas, era fardo que eles atavam sobre as pessoas, mas o Senhor também tem tradições que nós devemos guardar. Tem gente falando que não é preciso mais batizar, né? Há gente por aí falando que não precisamos mais batizar, que não precisa ceiar mais, né? Que não precisa pregar mais o Evangelho, porque o Senhor já escolheu, então não precisa ninguém pregar o Evangelho. Por isso é que nós precisamos das Escrituras, irmãos. E eu sei que há muitos irmãos que ouvem muitas pregações no YouTube, tem muita gente falando no YouTube coisas boas, mas tem muita bobagem também, tem muito engano, tem muita gente que não sabe de nada e está falando. E tem gente boa falando, tem irmãos sérios compartilhando né? Por isso que a gente deve, irmão, por exemplo, nem eu nem os irmãos que vocês conhecem que são mais maduros, não leem qualquer livro, porque a gente já tem tantos livros bons para ler, a gente vai ler qualquer livro, então por isso nós precisamos também de referência, alguém que dá recomendação, para a gente não perder tempo com coisas que não vai trazer edificação nem para nós, nem para os irmãos. Então também, irmãos, quando vocês ouvirem, procura ouvir pessoas que já são recomendadas, irmãos que já são recomendados,
né, que tem o testemunho dos irmãos que cuidam de vocês, que te ensina a palavra de Deus, para você ficar guardado. Porque temos muita coisa, temos muita palavra boa de irmãos bons por aí. Não precisamos estar caçando novidades. Há perigos, há muito perigo nas novidades, irmãos. E há perigo naqueles que a gente não conhece. Por isso que é preciso ter referência, ter recomendação, para não sermos enganados. Amém? Se você pegou alguma novidade, leva para algum irmão responsável, algum irmão mais maduro que você, compartilha, para poder você estar guardado. Compartilha. Se for algo bom, o irmão vai achar bom também, vai confirmar para você, ou vai consultar, para você não ser enganado, irmão. Sabe, porque nós podemos ser enganados, e o inimigo quer isso aí. Ele começa com um engano devagarinho, com um simples engano, aí daqui a pouco aquele engano ele vai abrindo. Já viu você seguir uma linha? Se você errar um pouco, você tem que chegar lá na porta. Se você desviar um pouquinho aqui, ó, não vai dar na porta, vai dar lá no valdetário. É um pouquinho, começa um pouquinho. Assim são os erros, assim são as heresias. Ela começa pequenininha e vai nos afastando do Senhor, vai nos afastando do alvo principal. Toda a palavra de Deus tem que nos levar para o Senhor, para o seu Filho. Amém, amados? Que os irmãos tomem cuidado. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então Paulo vai louvar os irmãos aqui, porque os irmãos estavam guardando as tradições que ele tinha recebido. Eu queria que abríssemos lá também em 2 Tessalonicenses 2,15. Mas os irmãos mantenham marcado aí, que nós vamos voltar. 2 Tessalonicenses 2,15. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Amém? Guardar as tradições apostólicas, não são qualquer tradição, não é a tradição dos seus pais, né? Tem tradição dos pais que também precisamos guardar, que é para o nosso bem, para o nosso bom procedimento. Mas aqui está falando das tradições apostólicas. Vamos aí ainda no capítulo 3, versículo 6. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeste. Está vendo aí? Se alguém está pregando alguma coisa que não se conforma com as Escrituras, nós temos que nos apartar para o bem nosso, para o nosso bem, sabe? Se você vê alguém que chega para você, que está no meio dos irmãos, falando coisa estranha do que aquilo que você tem ouvido dos irmãos que tem ministrado, que tem te guardado, que tem te acompanhado, cuidado. Pede a ele para procurar os irmãos, leva esse pensamento dele aos irmãos, para que haja proteção, irmãos. Nós temos que ter cuidado, irmão. Novidade surgiu no nosso meio, diferente do que nós estamos acostumados a ouvir aqui dos irmãos que têm guardado a gente, irmãos. Vamos levar aos irmãos que têm cuidado de nós, que têm ministrado a palavra para nós, para examinar o assunto, porque tem assuntos, irmão, que são doutrinas de demônios. Paulo fala sobre isso aí, ensinos de demônios, doutrinas malignas, que têm a tendência de nos afastar do Senhor, de negar as Escrituras. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, e como eu falei, começa pequenininho, o desvio começa sempre pequeno. O inimigo nunca aparece para nós, nunca vai aparecer para ninguém com aquela imagem que a gente tem, mais horrenda, chifre, rabo, fumaça saindo. Se aparecesse assim, todo mundo corre. Até os homens mais perversos iriam correr. Mas ele é enganador, é o enganador. Por isso que ele nos engana, ele procura enganar. Todos nós, irmãos, até mesmo a gente ler as Escrituras,
sabe? Por isso que nós precisamos do Senhor, porque o próprio Espírito Santo que nós recebemos, irmão, ele vai testificar a palavra em nosso coração, quando nós lemos. Se aquilo soou estranho, vamos ler de novo, vamos voltar ao texto, vamos ler de novo, vamos ver os outros textos que também falam do assunto. Se está difícil de entender, vamos procurar os irmãos que entendem mais do que a gente, para nos ajudar. Então, queridos, a segurança em guardar as tradições. Só que quando os coríntios, voltando lá a Coríntios, quando eles chegam nesse assunto da ceia, Paulo fala no versículo 17: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo. Não vos louvo. Nesse assunto, Paulo não estava louvando eles, porque eles não estavam seguindo a tradição aqui nesse ponto, eles estavam distorcendo. Não estava sendo uma festa de amor, de alegria. Porque esse momento era para ser um momento de... Eles tinham um costume na igreja primitiva de fazer as festas que Pedro chama de festa ágape, era festa de amor, onde algumas pessoas se intrometiam também no meio daquelas festas, né? E lá ele vai falar... não vamos ler essa passagem, se vocês depois quiserem conferir, 2 Pedro 2, versículo 13, e Judas, versículo 12, que só tem um capítulo. Eles falam dessas pessoas que se intrometiam no meio daquelas festas de amor entre os irmãos. Porque esse era o propósito também, era uma festa de alegria, né? Ali se comemorava a vida, ali se comemorava uma nova aliança, um novo pacto. Amém, amados? Vamos aí ao versículo 24. Não, aqui ainda. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Esse é dado por vós, ele literalmente foi entregue por nós, né? O Senhor está aqui como o Cordeiro de Deus. Quando João viu o Senhor que vinha para ele, falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele iria estabelecer a nova aliança, né? Ele iria estabelecer a nova aliança. Fazei isso em memória de mim. Esse fazer isso, ele é um presente contínuo, que quer dizer continuar a fazer. Era para continuar fazendo, como alguns falam que não precisamos mais cear, que foi só lá naquele momento que Jesus partiu o pão com seus discípulos e encerrou, que não há registro de que o Senhor ordenou que fizesse. Mas eu queria que os irmãos abrissem lá em Lucas 24, versículo 19. Lucas 24, 19 vai trazer o fundamento da continuidade também, de onde Paulo também segue trazendo esse ensinamento de que, quando ele fala fazer isso, não é 24 não, irmãos, é 22. Desculpe aí. (22:19). E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isto em memória de mim.
fazei isto em memória de mim. O Senhor está dando uma ordem para eles fazerem, que eles deveriam continuar fazendo, porque é um presente contínuo, precisa ser dado, para se dar a continuidade, é como dizer, continuai fazendo isso, pois é importante, pois há dúvida sobre esses assuntos. Então, por isso temos esse registro aí, né, de continuidade. Não podemos passar desapercebido, irmãos, sobre essa importância da continuidade, da prática regular na igreja. Desde os primeiros tempos, né, alguns que acreditam que isso foi encerrado, a primeira passagem que eu falei aqui, lá de Atos dos Apóstolos, Atos 2, 42, fala que eles perseveravam, então eles continuavam a fazer, né, na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, eles perseveravam, havia uma perseverança, havia uma continuidade, né, na comunhão, nas orações, tudo perseverança, sabe? Isso, e lá em Atos 20 também, versículo 7, vamos lá em Atos 20, esse aqui é importante ler, que aqui também tem uma base pela qual nós nos reunimos no primeiro dia da semana para partirmos o pão. Irmãos, hoje é mais fundamento para nós, lembrança para aqueles que já conhecem, né, o assunto da ceia. Mas hoje nós estamos mais trazendo fundamento para os irmãos. Atos 20, versículo 7 diz assim: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou-se o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o prolongado discurso de Paulo. Vendido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até ao romper da alva, e assim partiu. Então, conduzindo-o vivo o rapaz, e sentiram-se grandemente confortados. Então nós vemos aqui, irmãos, que Paulo chegou em Troade, e era o primeiro dia da semana, era um domingo, né? E eles então estavam ali reunidos, apesar de que aqui era à noite, né? E Paulo, eles se reuniram ali, vai dizer, né? Com o fim de partir o pão, Então, era um costume. Os irmãos que receberam a mensagem dos apóstolos, que creram no Evangelho, eles continuavam fazendo isso. Então, por que nós deveríamos deixar de partir o pão? Como é que uma pessoa vai pegar um versículo e vai dizer, não é a ceia do Senhor que comais, né? E aí fala, não, irmãos, Paulo está dizendo aqui, não é a ceia do Senhor. E encerrou a pregação sobre esse assunto, não é a ceia do Senhor, e pronto, a gente não parte mais o pão, acabou esse negócio de ceia. E quando deparar com essas outras passagens, né? Por isso que nós precisamos, irmãos, da leitura das Escrituras, ler as Escrituras com calma, né? Buscando a palavra do Senhor, buscando entender a palavra do Senhor. Vamos voltar lá para Coríntios. Ele fala também aí no verso 24, fazei isto em memória de mim.
A Páscoa também era para trazer a memória deles, o que passaram lá no Egito, né? A vida dura que eles tiveram lá. E ali havia alguns elementos, né, na Páscoa, que era o cordeiro que eles tinham que imolar naquela noite, o pão sem fermento, né, sem fermento, representando a pureza que devia haver entre eles, a pureza. E tinha as ervas amargas também, que era para lembrá-los da vida dura que eles tiveram lá, para trazer a memória deles. E quando o Senhor institui a ceia, Ele também vai falar do corpo dele. Ele fala assim, né, para memória, em memória de mim, para nos lembrar do que foi feito por nós, que Ele se entregou por nós. Isso para nós termos a memória. Se entregou para nos libertar, para nos salvar. Nós estávamos vendidos. Nós estávamos vendidos, irmãos. Nós éramos como aqueles escravos, aquelas pessoas que foram dominadas e agora é um escravo. Ele está enjaulado, preso por aquele que o domina. Assim estávamos nós pelo diabo, presos. E o Senhor chegou naquela feira e pagou um alto preço pelas nossas vidas, nos libertando. Amém? Isso é pagar o preço, isso é redenção. Nos redimiu, nos comprou, pagou por nós um alto preço. E Ele fala, no meu sangue, foi o sangue dele, o sangue do Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, que foi derramado em nosso favor, irmãos. Há muita bênção nisso aí, há muita glória nisso aí, há muito poder nisso daí, há muito poder nesta obra. Por isso que nós devemos ter isso bem claro em nossa mente, dessa obra que foi realizada por nós. Fomos libertados, somos uma propriedade agora exclusiva de Deus. Você é uma propriedade exclusiva de Deus, Ele o comprou para Ele. Agora cabe a nós seguir, obedecer a sua palavra, guardar os seus mandamentos, segui-lo, seguir as ordens da sua casa. Nós saímos de uma casa e fomos para uma outra casa. Nós estamos na casa de Deus, nós somos dele agora. Ele é o nosso Pai, Jesus o nosso irmão mais velho, o primogênito, e nós somos seus irmãos. Irmãos, isso é muito precioso. Não foi com qualquer coisa, não foi com ouro nem com prata, foi com o precioso sangue do Senhor que nós somos comprados, que nós somos libertados. E a ceia fala disso. Aqui está uma figura do corpo do Senhor para nós. E o cálice, a figura do sangue, da nova aliança, no sangue dele, a nova aliança, o novo pacto, o novo acordo que foi feito para todos aqueles que creem, para todos aqueles que creem. Amém? Para todos aqueles que creem. Que nós possamos fazer isso, irmãos, com esse entendimento, com esse discernimento, fazer isso em memória de mim. O versículo 25, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto. É a mesma palavra, irmãos, de continuidade. Fazei isso, olha, todas as vezes. Amém? Se é todas as vezes, então é porque vai se fazer, vai continuar fazendo, vão ter muitas vezes, todas as vezes. Não era quando vos reunir, na vez que vocês, né, no dia que vocês estiverem reunidos ali, e encerrou. Não, são todas as vezes que fizerdes. Versículo 25, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança, no meu sangue, fazei isto, todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Novamente, memória. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Até quando? Até que Ele venha. Então, irmãos, está vendo que há uma continuidade? Temos que fazer isso até que o Senhor volte. E isso vai trazer segurança para a nossa mente,
proteção para a nossa mente, né? Também da obra do Senhor, não somente da instituição da ceia, da importância da ceia, mas também da obra, principalmente da obra por nós, para nos lembrarmos disso daí. Já foi pago o preço, já foi pago o preço, somos dele, fomos comprados, né? O sangue dele foi derramado. Quando ele fala, irmãos, isso aqui é a nova aliança no meu sangue, no meu sangue. Por que quando o Senhor fala no meu sangue, não é no sangue de um animal que ele preparou ali para oferecer por nós, não é o melhor animal, o animal mais cevado, o animal mais puro, não. Ele fala no meu sangue, o Criador, irmãos, o sustentador de todas as coisas, falando no meu sangue. Isso tem que ter muito significado para nós. E essa palavra no hebraico lá, ela tem uma tonalidade muito forte, no meu sangue. A gente passa batida assim, no meu sangue, a gente está acostumado tanto a falar de sangue, tem que doar sangue, tem que sangue do galinha, sangue, mas é no sangue do Senhor, irmão, no sangue do Criador, naquele que até o próprio Satanás é sustentado por ele, o próprio diabo, sabe, que é o mais terrível que tem aí na terra, não é nada, depende da soberania do Senhor, depende da sustentação que Deus dá para ele. O nosso Senhor, irmãos, não há nada que se compare a ele. Ele fala no meu sangue. Há muita segurança aí para nós, irmãos. Irmãos, nós agora temos que tratar só com o Senhor. Esquece o diabo, esquece de dar satisfação para o diabo. Quando nós pecarmos, nós entristecemos ao Senhor, não é o diabo tem nada com o diabo. Fazemos as vontades do diabo, fazemos, mas nós temos que nos arrepender diante do Senhor, o nosso Deus. A nossa causa é com o Senhor. Então nós temos que lembrar do amor do Senhor por nós, do que pagou por nós, do alto preço que foi derramado por nós, que entregou por nós, estando na sua glória, desceu, se humilhou, né? A nossa imagem, tomando a nossa forma, se fez homem, e diz que ele se humilhou, assumindo a nossa forma. Isso já é uma humilhação para o soberano, para o Criador dos céus e da terra. Por isso que há, irmãos, confiança no sangue do Senhor. Ali ele estabeleceu um novo pacto. Os que querem participar desse novo pacto precisam crer na obra redentora do Senhor, para entrar nesse novo pacto, fazer parte do povo de Deus. Amém, amados? Que nós possamos perseverar na ceia do Senhor, nos ensinamentos da palavra, guardando as tradições e confiando nessa obra maravilhosa realizada por nós. E aqui nós temos elementos para nos trazer à memória esta obra maravilhosa por nós, irmãos. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe. Vamos agradecer ao Senhor. Ó Pai querido, bendito seja o Teu nome, Senhor. Nós queremos ser gratos ao Senhor. Um sacrifício que nós temos tão pouca compreensão, Senhor. Por isso que ainda temos a ousadia de entristecê-lo. Ó Pai querido, nos ajuda, Senhor, a permanecer com os nossos olhos fitos no Senhor, lembrando-nos de Ti, Senhor. Ó Pai querido, Pai amado, queremos bendizer ao Senhor pelo sacrifício do Teu Filho Jesus, uma vez por todas, o justo pelos injustos. Amado Senhor, bendizemos a Ti, Senhor. Queremos Te dar graça por esses elementos, Senhor, pelo pão e pelo cálice. Recebemos com ações de graça, Senhor. Que o Senhor possa trazer isso sempre à nossa memória e possa nos trazer à memória a obra preciosa do Senhor. Ó amado Senhor, que possamos lembrar do corpo do Senhor que foi entregue por nós e do Seu sangue derramado em nosso favor, para nos redimir dos nossos pecados, nos purificar para Ti
Amado Deus, graças te damos em nome de Jesus. Graças, Senhor. Amém, irmãos.